De volta ao Brasil, o ex-ministro Sérgio Moro se reuniu na noite de quarta-feira com o governador de São Paulo, João Dória, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e com o ex-ministro Mandetta. O jantar durou cerca de 3 horas e aconteceu em São Paulo. Entre os temas debatidos pelo trio estava a construção de uma alternativa a Bolsonaro e Lula na eleição de 2022. Moro, que atualmente vive nos Estados Unidos, está no Brasil para uma série de conversas sobre seu futuro político. O ex-juiz se comprometeu com lideranças do Podemos, partido que pretende lançar a sua candidatura à presidência, a responder até novembro se aceita ou não essa empreitada. Se optar por não concorrer, tem dito que ajudará na construção de uma terceira via no país. Dória enfrenta também em novembro as prévias tucanas contra o governador gaúcho Eduardo Leite. O vencedor será o nome do PSDB que vai concorrer à presidência. Segundo a Veja, a noite do trio terminou com um brinde enquanto falavam: "O Brasil nos une". Zé. Olha só, existe um grande movimento, eu estou observando aqui em Brasília, exatamente na tentativa de formar essa terceira via, que é a Avenida Central, segundo alguns tucanos me falam, aqui em Brasília. Então, essa tentativa é muito grande. Primeiro, passa pela história aí desta união já confirmada, já tem até nome, né, do PSL com o DEM. A candidatura de vários aí que estão colocados, a candidatura está sendo colocada de uma maneira assim, apresentada e não definitiva. A vinda do Sérgio Moro e uma conversa muito próxima ali com o PSDB. E agora João Dória, que seria um empecilho nessa tentativa, né, se colocando com esta possibilidade. Quem entra numa negociação assim, de definição de um nome para reunir vários setores, ele retira a candidatura dele. É preciso saber se o João Dória está nessa situação, porque Eduardo Leite, sim, ele se coloca dessa maneira, né? Tasso Gereissati levou ao ex-presidente Fernando Henrique exatamente essa história de que retiraria a possibilidade de retirar a candidatura do PSDB. Pela primeira vez, o partido ficaria sem apresentar um candidato na cabeça de chapa à presidência da República, né? Tamanha é ali a pressão. O Mandetta também está nessa condição, retira a candidatura. Eu conversei com Carlos Lupe e ele me disse que não há a possibilidade da retirada do nome de Ciro Gomes. Mas a gente vê que também eles são simpáticos ali a uma terceira via. Diz o Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, que o segundo turno é exatamente para isso, né? Para as coligações, para os acordos, mas que todo mundo deveria lançar candidato. E eu concordo com ele. Não é obrigatório pela lei, mas eu acho que a lei eleitoral deveria obrigar o partido político a lançar candidato uma chapa completa. Presidente da República, vice-presidente da República, governador, vice-governador, deputados estaduais, senão não se justifica como partido político. Que partido político é esse que não lança candidato à presidência? Pois bem, então esta é a grande articulação. Isso para evitar a polarização Lula e Jair Bolsonaro, que está já exposta, né? A ideia de atrasar, o argumento que a gente escuta é de que quando se lança uma terceira via, ele apanha do PT e do Bolsonaro, né? E aí ele fica desgastado, então é deixar para depois. Mas as pesquisas estão mostrando ali a dificuldade, quer dizer, está cada vez ficando menor essa fatia que apoiaria essa terceira via. Então, essa terceira via pode reunir vários políticos famosos, tradicionais e sem votos. Ana. Bom, vamos lá. Aí no brinde pelo Brasil nós temos Mandetta, né, que aí dono do protocolo Mandetta, fica em casa até sentir falta de ar. Temos o Dória, que tranca tudo, tranca todo o Estado, derruba a economia do Estado mais rico do Brasil e vai para Miami, onde está tudo aberto, ou toma um sol na piscina. E temos Moro, né, outrora aí, grande juiz, grande personagem da Lava Jato, do Brasil, aí, sabe muito bem do serviço prestado dentro da Lava Jato pelo então destemido juiz Sérgio Moro, mas que agora vê aí todos esses desmandos
com a nossa Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal, todas essas inconstitucionalidades, todas essas canetadas draconianas, inclusive detendo cidadãos norte-americanos no aeroporto sem o menor due process, que o Sérgio Moro sabe muito bem o que é, sem o menor processo legal para deter um cidadão brasileiro que está um cidadão norte-americano que foi ao Brasil exatamente para investir no nosso Brasil. E aí o que nós escutamos desse novo Sérgio Moro? Um silêncio absoluto. Então é esse trio aí que vai brindar pelo Brasil, Mandetta, Dória e Sérgio Moro. Acho que o brasileiro, tomara que aconteça, porque eu acho que o brasileiro vai dar resposta muito bem dada, assim como deu a ex-presidente Dilma Rousseff. Fiuza. Não, a galhofa está no enunciado, né? Mandetta, né? Mandetta, Dória, Sérgio se cuida, Moro, Eduardo Leite, esse que trouxe dados da sua vida pessoal para se mostrar, se humanizar, sendo que na vida real tratou o seu povo como cachorro, trancando tudo, vedando acesso à gôndola de supermercado, trazendo a União Soviética da cortina de ferro para o Rio Grande do Sul, como fizeram esses outros. Claro que vocês identificaram, né? Mas alguns ainda não identificaram, né? Os adeptos da pancada na população, do trancamento burro e restrito, cheio de sloganzinhos, por isso que eu falei o Sérgio se cuida, Moro, né? Esse juiz, como disse a Ana, um juiz implacável, com ótimos serviços prestados ao país, e que alguma mosquinha foi lá mordê-lo, né? E ele virou essa figura, que nem o Eduardo Leite, que quer se humanizar, falando da sua vida sexual, né? O Sérgio Moro também ficou aparecendo ali, se cuida, fica bem. Que isso, Sérgio Moro? Quem é você? Sequestraram você? Então, são esses personagens que viraram os agentes da tirania no Brasil, fantasiados de agentes da segurança sanitária. E agora esse jantar diz o quê? Que eles estão em campanha o tempo inteiro. Esses personagens estão em campanha no cume da tragédia. É isso que eles fizeram o tempo inteiro. Sérgio Moro, o senhor Henrique Mandetta, fazendo oposição ao governo de dentro do governo, no meio de uma pandemia. É esse tipo de personagem que nós estamos assistindo aí desde sempre, né? Com esse mesmíssimo modus operandi, com essa mesma hipocrisia fantasiada de ética. Olha, isso é facilmente reconhecível, eu não estou nem fazendo aqui um juízo sofisticado, não estou nem fazendo uma interpretação complexa, não. É a hipocrisia, como assinalou também a Ana, nas suas condutas pessoais, trataram a população na base da butinada, né? São cúmplices desse estado de coisas totalitário, de toque de recolher, que vem agora com passaporte, né? São agentes covardes de um regime brutal. Então, eu quero alertar a população o seguinte: covarde sendo tirano não fecha, companheiro, não encaixa, né? Ou assume a tirania, isso se transforma numa guerra, ou então o covarde, pusilânime, tem que ser desmascarado e tem que pagar. Agora, 7h15. Você, Cris, temos 3 minutos. Mandetta, Dória e Moro. Porque se eles estivessem realmente discutindo pandemia, os erros do governo federal que eles vão poder usar em campanha eleitoral ali contra o presidente Bolsonaro, deve ter sido difícil chegar a um consenso. Eu fico imaginando Mandetta dizendo assim, vamos fingir que eu não me aglomerei com os meus funcionários quando eu saí do Ministério da Saúde, que eu não cantei ali no auge da pandemia, sem máscara, cantando, não era só falando sem distanciamento social, era cantando junto com os funcionários na festinha de despedida, que eu não fui para a praia sem máscara, me expor ao sol lá, tomar minha vitamina D enquanto dizia para todo mundo ficar em casa, que eu não fui jogar bilhete
malhar e beber cerveja com os meus amigos. E aí o Dória dizendo, eu tenho que fingir também que eu não fui para Miami, circulei sem máscara, enquanto o povo de São Paulo estava preso em casa. E também preciso fingir que eu não fui tomar sol numa piscina de um hotel de luxo no Rio. Como que nós vamos fazer isso? Moro, vai você no nosso lugar? Então acho que vai ficar mais fácil. Aí o Moro vai ter que se explicar, não como ex-juiz, porque ele continua sendo e merece continuar sendo respeitado como juiz da Lava Jato pelo serviço prestado ao Brasil, mas ele vai ter que justificar por que ele pediu demissão no dia 24 de abril, um mês depois do início da pandemia, quando a gente ainda estava todo mundo trancado em casa, num pânico danado, sem saber quando sairia, empresas já quebrando, comerciantes desesperados, aqueles 38 milhões de invisíveis que foram descobertos pelo governo federal, apavorados, porque não podiam mais lavar um carro, a manicure não podia fazer uma unha, o barbeiro não podia cortar o cabelo do vizinho. Todo mundo naquele pânico de como será a vida. Sérgio Moro larga tudo, faz aquela entrevista coletiva que deixou o Brasil de queixo caído. Aí, nos meses seguintes, a gente fica ali acompanhando os movimentos para tentar entender quem passa a ser Sérgio Moro a partir de então. 3 meses depois, no Dia do Amigo, acessei aqui para lembrar que dia que é, 30 de julho, nunca vou me esquecer do tweet que me mostrou quem era Sérgio Moro a partir daquele momento. Ele escreveu assim: no Dia do Amigo, minha solidariedade aos amigos de quem se foi pela pandemia, as pessoas que perderam amigos para a Covid. Olha que bonitinho. Então, essa conversa de 3 horas deles, assim, articulando quem é melhor para se expor, deve ter sido bem interessante. E já que a Ana colocou aí os presidenciáveis, né, eu queria lembrar também das outras possíveis alternativas para a terceira via que já surgiram. Muitos deles estavam naquele palco com o Dória lá no dia 12 de setembro, pagando aquele mico, né, diante de meia dúzia de gato pingado, mas Alessandro Vieira, senador do Cidadania, que vem falando contra o governo ali na CPI, Simone Tebet, idem, senadora do MDB, o próprio Eduardo Leite, que concorre a uma vaga dentro do próprio partido PSDB com João Dória, e entre os balões de ensaio que já apareceram e sumiram, Danilo Gentili, Luciano Huck, cada hora uma tentativa, né? Para mim, essa terceira via continua muito fraca, se é que ela vai existir algum dia, porque eles chovem no molhado e nenhum deles tem cacife para peitar o presidente Lula, e talvez até o presidente Bolsonaro e talvez até o ex-presidente Lula, porque todos eles cometeram muitos erros nessa pandemia e a população não vai perdoar na hora de escolher em quem votar.